Apoie seu filho. Mãe solteira aceita dar banho em milionário e o inesperado acontece. Antes de começarmos essa história, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, prepare-se para se emocionar. Chloe sempre foi uma guerreira, mas nos últimos meses, até a força dela parecia estar se esgotando. Com apenas 19 anos, ela enfrentava o mundo com Lucas nos braços. Agora, com Lucas já com 6 anos, as necessidades dele só aumentavam, e as contas também. Desempregada e sem perspectivas, Chloe passava as noites segurando as lágrimas e as manhãs procurando esperança onde parecia não existir. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em cima da mesa da cozinha, ao lado de um pão amanhecido, estava um pedaço de papel que a vizinha tinha deixado mais cedo. Chloe pegou o anúncio com as mãos trêmulas, lendo e relendo cada palavra como se fosse um bilhete premiado. Cuidadora particular para residência de alto padrão, trabalho exigente, salário excelente. Procuramos discrição e compromisso. Por um instante, o coração de Chloe disparou. O que seria esse trabalho exigente? Será que alguém como ela, com uma vida simples e cheia de lutas, teria alguma chance? Mas aquele salário, aquilo significava uma escola melhor para Lucas, uma casa com espaço para ele brincar e noites em que ela não precisaria escolher entre pagar a luz ou colocar comida na mesa. Chloe respirou fundo. Aquilo poderia ser o ponto de virada que ela tanto esperava, ou o começo de um desafio que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Chloe chegou à mansão. O portão de ferro se abriu, revelando um jardim tão perfeito que parecia de outro mundo. Uma funcionária chamada Lucy a recebeu na porta com um sorriso educado. Bem-vinda. Vou te levar até o Sr. Foster. Mas preciso avisar. Ele é exigente e direto. Apenas seja sincera. Chloe assentiu, sentindo as mãos suadas enquanto caminhava pelos corredores silenciosos. Quando Lucy abriu a porta do escritório, Chloe viu Arthur Foster pela primeira vez. Ele estava em uma cadeira de rodas, impecavelmente vestido de terno, mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos, frios, analíticos, quase desafiadores. Você é a candidata? Ele perguntou, sem rodeios. Sim, senhor, respondeu Chloe, tentando soar confiante. Arthur inclinou levemente a cabeça. Por que você quer esse emprego? Chloe respirou fundo. Sou mãe solteira. Quero garantir um futuro melhor para o meu filho e estou disposta a fazer o que for preciso. O silêncio de Arthur durou apenas alguns segundos, mas para Chloe pareceu uma eternidade. Com um gesto breve, ele girou a cadeira de rodas. Comece amanhã. Não me decepcione naquela noite. Ao colocar Lucas na cama, Chloe sentiu um misto de alívio e ansiedade. Esse emprego poderia mudar tudo, mas algo no olhar de Arthur fazia Chloe pensar que havia muito mais naquela mansão do que ela podia imaginar. No dia seguinte, Chloe chegou para seu primeiro dia de trabalho. Lucy a recebeu novamente, dessa vez com menos formalidade, mas com a mesma eficiência. Venha comigo, vou te explicar suas funções pelo caminho. Enquanto caminhavam pelos corredores largos e silenciosos, Lucy foi direta. O Sr. Arthur Foster tem uma rotina muito específica. Sua principal responsabilidade será ajudá-lo com o banho e a troca de roupas. Ele prefere tudo rápido e eficiente. E um detalhe importante: ele não gosta de conversas forçadas. Mantenha o profissionalismo. Chloe engoliu em seco. O tom de Lucy era tranquilizador, mas não conseguia apagar as palavras de Arthur do dia anterior. Aquelas palavras, não me decepcione, ecoavam na mente de Chloe como um aviso sombrio. No banheiro principal, ela notou todos os equipamentos adaptados para Arthur. Barras de apoio, um banco especial para o chuveiro e uma pequena mesa cheia de produtos caros. Antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu e Arthur entrou, manobrando a cadeira de rodas com habilidade. Vamos começar, não tenho o dia todo, disse ele, seco, sem sequer olhar para ela. Chloe assentiu rapidamente. Sim, senhor. Ela começou a ajustar o banco para que ele pudesse se transferir da cadeira de rodas. Apesar da determinação,
Não conseguiu deixar de notar as cicatrizes nas mãos dele, enquanto ele segurava as barras com força. Arthur não pediu ajuda, mas seu corpo dizia tudo. Chloe ficou por perto, pronta para ajudar se fosse necessário. Não me trate como um inválido, Arthur disparou de repente, quebrando o silêncio. Não é isso que estou fazendo, respondeu Chloe, tentando manter a voz calma. Só quero garantir sua segurança. Arthur bufou, mas não respondeu. O restante do banho seguiu em um silêncio constrangedor, interrompido apenas pelo som da água. Enquanto ensaboava os ombros dele, Chloe percebeu uma cicatriz profunda e irregular descendo pelas costas de Arthur. Ela hesitou por um instante, mas decidiu não perguntar nada, pelo menos não ainda. Depois de ajudá-lo a se vestir, Chloe começou a arrumar o banheiro. Arthur a observava de canto de olho, como se tentasse decifrá-la. Você está lidando bem com isso, comentou, com um tom que parecia mais um teste do que um elogio. Já passei por coisas mais difíceis, respondeu Chloe, sincera, mas sem entrar em detalhes. Arthur não insistiu. Apenas virou a cadeira de rodas em direção à porta e saiu do cômodo sem dizer mais nada. O resto do dia foi uma mistura de instruções de Lucy e momentos em que Chloe precisava lidar diretamente com Arthur. Ele não era exatamente grosseiro, mas havia algo em seu jeito que deixava claro. Ele sempre estava no controle. Mesmo assim, Chloe começou a notar pequenos detalhes que contradiziam aquela fachada dura. O modo como ele apertava os apoios da cadeira quando alguém se aproximava demais, ou como desviava o olhar sempre que o assunto ficava pessoal. No almoço, Chloe conheceu Evelyn pela primeira vez. Ela entrou na sala de jantar com passos leves, exalando superioridade. O vestido caro, o perfume marcante e o olhar frio deixavam claro que não era alguém fácil de agradar. Então você é a nova cuidadora? Disse Evelyn, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, sou a Chloe, respondeu, mantendo a compostura. Evelyn não respondeu de imediato. Deu uma risadinha curta antes de se virar para Arthur. Espero que você não dê muito trabalho para ela. Ela parece frágil. Arthur não reagiu, mas Chloe percebeu que o maxilar dele se contraiu levemente. A tensão no ar era palpável. Evelyn parecia gostar de provocar, e Chloe entendeu que teria que pisar em ovos perto dela. Mais tarde, enquanto arrumava os quartos, Chloe recebeu uma ligação de Lucas, usando o telefone da vizinha. A voz alegre do filho era o único alívio em seu dia. Mãe, como foi o trabalho? A casa é grande? Perguntou ele, animado. É diferente, meu amor. Mas estou bem. Você comeu direitinho com a Ana? Comi, mas queria que você estivesse aqui. O coração de Chloe apertou, mas ela manteve a voz leve. Eu também queria, meu amor. Mas estou fazendo isso por nós. Agora vai dormir cedo, tá bom? Depois de desligar, Chloe ficou olhando para o telefone, sentindo o peso de tudo o que estava vivendo. Por alguns minutos, trabalhar naquela mansão parecia um universo completamente diferente de tudo que Chloe já tinha vivido. E estar longe de Lucas tornava tudo ainda mais difícil. No fim do dia, Lucy parou para conversar com Chloe na cozinha. Você foi bem hoje. O Sr. Foster não reclamou, o que já é um ótimo sinal. Ele parece complicado, admitiu Chloe. Lucy soltou uma risadinha. Isso é um elogio, comparado a como ele era no começo. O acidente mudou tudo. Ele perdeu mais do que a mobilidade. Perdeu a confiança nas pessoas. Antes que Chloe pudesse perguntar mais, Arthur apareceu na porta da cozinha. Não disse nada, mas sua presença parecia preencher o ambiente. Vou precisar de você cedo amanhã, disse ele, olhando diretamente para Chloe. Seja pontual. Claro, senhor, respondeu ela, tentando não demonstrar o cansaço. Quando ele saiu, Lucy deu um tapinha no ombro de Chloe. Você vai se sair bem. Ele só precisa de tempo. Na manhã seguinte, o dia começou antes do sol nascer. Chloe chegou à mansão e encontrou Lucy na cozinha, preparando uma xícara de chá quente. Está se acostumando com a rotina? Perguntou Lucy, entregando a caneca. Estou aprendendo, mas ele é complicado, respondeu Chloe, procurando a palavra certa para descrever Arthur.
Lucy riu. Complicado é o termo mais gentil que já ouvi. Mas ele não era assim antes do acidente. Pelo menos não totalmente. Antes que Chloe pudesse perguntar mais, um som grave ecoou pelo corredor. Arthur estava batendo levemente na mesa da sala ao lado, sinalizando que precisava de algo. Hora de começar, disse Lucy, encorajando Chloe com um aceno de cabeça. Ao entrar na sala de estar, Chloe encontrou Arthur olhando pela janela, os olhos fixos nos jardins impecáveis. Ele parecia perdido em pensamentos, mas a tensão nos ombros mostrava que estava sempre alerta. Estou pronta para ajudá-lo, senhor, disse Chloe, mantendo o tom neutro. Arthur virou a cadeira de rodas em sua direção e ergueu uma sobrancelha. Vamos ver por quanto tempo você consegue dizer isso com convicção. Chloe ignorou o comentário e foi até a cozinha buscar os medicamentos da manhã. No caminho, sentiu alguém atrás dela. Ao se virar, encontrou Evelyn parada no corredor. Bom dia, disse Evelyn com um sorriso carregado de sarcasmo. Espero que esteja gostando do trabalho. Não é para qualquer um. É desafiador, mas necessário, respondeu Chloe, educada. Evelyn se aproximou, estreitando os olhos. Você sabe que pode ser substituída a qualquer momento, não esqueça disso. A ameaça velada pairou no ar. Chloe permaneceu em silêncio e voltou à sua tarefa, sentindo o olhar de Evelyn a seguir até ela sumir no corredor. O dia seguiu com tarefas de rotina e a presença constante de Arthur, que parecia testar Chloe a cada oportunidade. Durante o banho, ele quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Por que você está realmente aqui? Chloe parou por um instante. Já te disse antes, quero garantir um futuro melhor para o meu filho. Arthur soltou uma risada curta, quase amarga. Sempre a mesma história. Alguém sempre faz algo por outra pessoa, mas no fim é sempre por si mesmo. Chloe sentiu a frieza nas palavras dele, mas não recuou. Talvez seja difícil para você acreditar, mas nem todo mundo é igual. Arthur a encarou por um momento antes de desviar o olhar. Chloe percebeu que, por trás daquela postura rígida, havia muito mais do que amargura. Havia dor ali, uma história que ele guardava com unhas e dentes. Mais tarde, enquanto arrumava o quarto de Arthur, Chloe encontrou uma caixa de fotos antigas. Uma delas chamou sua atenção. Arthur estava de pé, sorrindo ao lado de uma mulher que ela reconheceu como Evelyn. Eles pareciam felizes, mas algo no sorriso de Evelyn parecia artificial, como se fosse apenas para a câmera. Antes que pudesse devolver a foto à caixa, Arthur apareceu na porta. Você sempre mexe nas coisas dos outros? Eu só estava... Chloe começou, mas Arthur levantou a mão, cortando-a. Não importa. Você quer saber o que aconteceu, não é? Todo mundo quer. Olham para mim e veem um mistério esperando para ser desvendado. Chloe hesitou. Não tinha intenção de invadir a privacidade dele, mas a acusação em sua voz a fez sentir que tinha ultrapassado um limite. Se não quiser falar sobre isso, tudo bem. Você não deve explicação a ninguém, disse ela, calma, devolvendo a foto à caixa. Arthur ficou em silêncio por um momento antes de murmurar. Essa foto foi tirada antes do acidente, antes de tudo desmoronar. Ele se virou e saiu, deixando Chloe com mais perguntas do que respostas. Na hora do almoço, Lucas ligou novamente. A voz alegre do filho era o ponto alto do dia de Chloe. Mãe, você já viu o jardim? É bonito. É lindo, meu amor. Você ia adorar. Quem sabe um dia eu te trago aqui. Lucas riu. E o homem da cadeira, ele é legal? Chloe pensou por um instante antes de responder. Ele é diferente, mas estou aprendendo a lidar. Depois de desligar, Chloe sentiu uma onda de saudade de Lucas. O trabalho era exigente, mas ela se lembrava constantemente do motivo de estar ali. Mais tarde, enquanto organizava os armários da cozinha, Lucy apareceu com um pacote nas mãos. Entregaram isso para você. Chloe abriu o pacote e encontrou-te um bilhete anônimo. As palavras eram simples, mas carregadas de maldade. Cuidado por onde anda. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem poderia ter enviado aquilo? Evelyn veio imediatamente à mente.
Mas Chloe sabia que não podia acusar ninguém sem provas. Mostrou o bilhete para Lucy, que ficou visivelmente preocupada. Isso é estranho. Vou dar uma olhada nisso, mas tome cuidado, Chloe. Tem muita gente aqui que não gosta de mudanças. No fim do dia, Chloe estava exausta, mas determinada. Durante sua última tarefa, viu Arthur sentado sozinho na biblioteca, encarando um livro aberto, mas sem realmente ler. Precisa de alguma coisa, senhor? Ele levantou os olhos, parecendo mais cansado do que o normal. Você sempre pergunta isso. Não se cansa de tentar ajudar? É meu trabalho, respondeu Chloe, mas sua voz carregava mais sinceridade do que ela pretendia. Arthur a observou por um momento antes de dizer algo que a surpreendeu. Talvez você não seja como os outros. Talvez tenha sido a primeira vez que Chloe viu algo próximo de abertura nele. E pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse fazer a diferença. O dia seguinte amanheceu cinzento, com uma chuva fina cobrindo os jardins da mansão. Chloe estava determinada a deixar o mistério do bilhete de lado e focar no trabalho. Naquela manhã, Arthur estava ainda mais reservado do que o normal, o que não a surpreendeu. Ele parecia alguém que vivia cercado por muros altos, físicos e emocionais. Enquanto preparava o banheiro para a rotina matinal, ouviu o som das rodas se aproximando. Arthur entrou sem dizer uma palavra, usando seu habitual olhar frio. E com aquele olhar atento, Arthur parecia sempre analisar tudo ao redor. "Bom dia, senhor", disse Calloway, tentando quebrar o clima pesado. Arthur não respondeu. Apenas fez um gesto para que ela começasse. Calloway já estava se acostumando com o silêncio dele. A rotina parecia igual a qualquer outra, até que Calloway percebeu algo diferente durante o banho. Arthur evitava olhar para ela como de costume, mas seus ombros estavam menos tensos. Ele parecia mais à vontade, permitindo que Chloe fizesse seu trabalho sem as interrupções ou comentários cortantes de sempre. "Senhor", Chloe começou, hesitando antes de continuar, "o tempo hoje está perfeito para um passeio no jardim. Talvez a gente pudesse..." "Não", ele a interrompeu, a voz tão fria quanto o vento lá fora. Chloe suspirou, mas não insistiu. Mesmo assim, havia algo diferente nele. Pequenos sinais que só quem estava perto poderia notar. Mais tarde, enquanto organizava o armário do quarto de Arthur, Chloe encontrou um álbum de fotos empoeirado. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Lá dentro, fotos de Arthur antes do acidente. De pé, sorrindo, cercado de amigos e família. Uma foto em especial chamou sua atenção. Arthur abraçava uma mulher de olhos brilhantes, claramente feliz. "Eu me lembro desse dia." A voz de Arthur a surpreendeu. Ele estava parado na porta, observando-a atentamente. Chloe engoliu em seco, rapidamente colocando o álbum de volta no lugar. "Desculpe, eu só estava..." "Não peça desculpas", ele interrompeu. "Isso foi antes. Um tempo que não existe mais." Chloe percebeu a melancolia nas palavras dele. Arthur parecia perdido em lembranças que não podia mais alcançar. "Você era feliz", ela disse quase sem pensar. Arthur riu, mas foi um riso amargo. "Felicidade é superestimada. O que importa é o controle, e isso eu perdi." "Talvez não completamente", Chloe respondeu suavemente. "Você ainda pode escolher como enfrentar as coisas." Arthur não respondeu de imediato. Apenas virou a cadeira de rodas e saiu do quarto. No almoço, Chloe encontrou Evelyn à mesa. Ela estava tão elegante quanto sempre, mas havia algo tenso em sua postura. "Está gostando do trabalho, Chloe?" perguntou Evelyn, o tom educado, mas quase provocador. "Sim, senhora", respondeu Chloe, mantendo o olhar fixo no prato. Evelyn se inclinou levemente para a frente. "Arthur pode ser difícil. Espero que saiba lidar com isso. Ele precisa de alguém que entenda o seu lugar." Chloe sentiu a pontada nas palavras de Evelyn, mas manteve a compostura. "Faço o meu melhor para cumprir meu papel." Evelyn sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta, mas Chloe sentiu o desconforto crescer. A presença de Evelyn era um lembrete constante de que precisava andar com cuidado.
No fim da tarde, enquanto limpava a biblioteca, Chloe recebeu outra ligação de Lucas. A voz alegre do filho era um alívio em um dia tão pesado. Mamãe, hoje eu desenhei você, disse Lucas, animado. Sério? Mal posso esperar para ver quando eu chegar em casa, respondeu Chloe, sorrindo. Te amo, mamãe, ele disse, a voz doce enchendo o coração de Chloe de esperança. Também te amo, meu amor. Seja bonzinho com a Ana. Depois de desligar, Chloe sentiu as lágrimas querendo cair. Lucas era sua força, mas o peso da distância entre eles parecia aumentar a cada dia. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Arthur entrou na cozinha. Ele raramente aparecia ali e sua presença pegou Chloe de surpresa. Você parece diferente hoje, ele comentou, o tom quase casual. Diferente como? Perguntou Chloe curiosa. Menos submissa. Isso é bom. Chloe riu suavemente. Eu não sou submissa, só respeito meu trabalho. Arthur a olhou por um momento, como se avaliasse cada palavra. Isso também é bom. Ao longo da noite, Chloe percebeu que Arthur estava menos resistente às interações. Continuava reservado, mas havia uma mudança sutil em seu comportamento. Talvez ele estivesse começando a confiar nela, mesmo que só um pouco. No dia seguinte, Chloe decidiu tentar algo novo. Durante o banho matinal, perguntou: Você já pensou em passar um tempo no jardim? Arthur ergueu uma sobrancelha. Você vai insistir nisso de novo? Acho que faria bem. O ar fresco pode fazer maravilhas, insistiu, tentando soar casual. Arthur hesitou, mas acabou dando um breve aceno de cabeça. Chloe aproveitou a oportunidade e, minutos depois, estavam no jardim, cercados por flores e árvores altas. Arthur parecia desconfortável no início, mas aos poucos Chloe percebeu que ele relaxava. A brisa suave tocava seu rosto enquanto ele olhava para o céu nublado. Eu costumava vir aqui com frequência, admitiu Arthur, quebrando o silêncio. Antes do acidente, era meu lugar favorito. E ainda pode ser, respondeu Chloe. Nada foi tirado de você por completo. Só precisa redescobrir o que te faz bem. Arthur não respondeu, mas suas mãos relaxaram nos apoios da cadeira de rodas. Chloe sabia que, por menor que fosse, aquele momento era uma vitória. A manhã estava fria, mas clara, e Chloe começou o dia abrindo as cortinas do quarto de Arthur, deixando a luz do sol invadir o espaço. Arthur observava em silêncio, como sempre, o olhar distante, fixo em algo além das janelas. Bom dia, senhor, disse Chloe, quebrando o silêncio. Arthur olhou para cima, mas não respondeu de imediato. Parecia diferente, menos rígido, como se o passeio no jardim do dia anterior tivesse quebrado uma barreira invisível. Bom dia, respondeu finalmente, o tom neutro, mas sem a frieza de sempre. Chloe viu aquilo como um pequeno avanço. Estava aprendendo que, com Arthur, cada passo era sutil e cheio de significado. Enquanto ajustava o equipamento de Arthur para o banho, ouviu um barulho suave vindo do corredor. No início, pensou que fosse Lucy, mas ao abrir a porta encontrou Lucas. Lucas? Chloe sussurrou, se agachando para ficar na altura do filho. O que você está fazendo aqui? A Ana não devia ter deixado você vir sozinho. Eu queria te ver, mamãe, respondeu Lucas, segurando um desenho enrolado nas mãos pequenas. Chloe suspirou, sentindo um misto de exasperação e ternura. Sabia que ele sentia sua falta, mas aquele não era o momento nem o lugar. Antes que pudesse tirar Lucas discretamente dali, Arthur apareceu no corredor. Olhou para o menino com uma expressão curiosa, mas não disse nada. Lucas, por outro lado, parecia totalmente à vontade. Você é o homem da cadeira? Perguntou Lucas, direto, inclinando a cabeça com curiosidade infantil. Arthur franziu levemente a testa, mas respondeu: Sou. Lucas se aproximou, estendendo o desenho. Eu fiz isso para minha mãe, mas acho que você pode gostar também. Chloe tentou intervir. Lucas, isso não é apropriado. Vamos... Deixe. Arthur interrompeu, surpreendendo Chloe.
Arthur pegou o desenho e o observou em silêncio. Era um esboço simples, cheio de cores vibrantes. Algo naquela inocência fez com que os cantos dos lábios de Arthur se curvassem em um sorriso quase imperceptível. Você gosta de desenhar? Perguntou ele a Lucas. Sim, quando eu crescer, quero ser artista. Minha mãe diz que sou muito criativo, respondeu Lucas, animado. Arthur assentiu levemente. Talvez você tenha algo que muita gente perde quando cresce. Chloe, ainda tentando processar o que estava acontecendo, ficou em silêncio observando aquela interação inesperada entre os dois. Depois que Anna levou Lucas de volta, Chloe retornou ao quarto de Arthur. Ele estava com o desenho no colo, olhando para ele como se fosse um tesouro raro. Seu filho é interessante, comentou Arthur. Ele é minha força, respondeu Chloe. Tudo o que faço é por ele. Arthur não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou o desenho sobre a mesa ao lado da cadeira. Você deveria tê-lo trazido antes. Ele tem algo que falta na maioria das pessoas aqui. Chloe não soube o que dizer. Era a primeira vez que Arthur demonstrava algo próximo de vulnerabilidade, e ela não queria interromper aquele momento. Mais tarde, enquanto Chloe preparava o jantar, Evelyn entrou na cozinha. Seus olhos pousaram imediatamente no desenho de Lucas, que Arthur havia levado para lá. — O que é isso? Perguntou Evelyn, pegando o papel com desdém. — É só um desenho. Meu filho fez, respondeu Chloe, mantendo o tom calmo. Evelyn soltou uma risadinha. Arthur realmente tem um dom para se cercar de pessoas diferentes. Chloe sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Sabia que Evelyn estava provocando, mas não daria o gosto de ver sua reação. Com licença, tenho trabalho a fazer, disse Chloe, voltando às suas tarefas. Evelyn se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Você pode até achar que está conquistando espaço aqui, mas não se engane. Você é temporária. Eu, por outro lado, sou permanente. Chloe não respondeu. Apenas continuou trabalhando, mesmo com as palavras de Evelyn ecoando em sua mente. Mais tarde, naquela noite, Chloe encontrou Arthur na biblioteca. Ele estava em silêncio, folheando um livro, mas parecia distraído. — Está tudo bem, senhor? Perguntou ela. — Você acha que as pessoas podem mudar? Ele perguntou, sem olhar para ela. Chloe hesitou. — Acho que sim. Mas exige esforço e nem todo mundo está disposto a tentar. Arthur finalmente levantou os olhos para ela. E se a pessoa não quiser mudar? E se ela achar que já perdeu tudo o que importava? Chloe se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dele. Talvez ela só precise de alguém para mostrar que ainda existe algo pelo que vale a pena lutar. Arthur ficou em silêncio, mas algo em seu olhar mudou. Era como se, pela primeira vez, ele considerasse a possibilidade de que nem tudo estava perdido. Na manhã seguinte, Chloe encontrou um envelope no balcão da cozinha. Era outro bilhete, mas dessa vez a mensagem era mais direta. Vá embora enquanto ainda pode. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela mostrou o bilhete para Lucy, que ficou visivelmente preocupada. Isso já foi longe demais. Vou falar com o Arthur. Ele precisa saber o que está acontecendo, disse Lucy. Não, não quero causar problemas, respondeu Chloe. Seja quem for, não vou deixar que me intimidem. Estou aqui pelo meu filho e não vou desistir tão fácil. Lucy assentiu, ainda que relutante. Mas Chloe sabia que Lucy compartilhava de suas preocupações mesmo sem dizer uma palavra. No fim do dia, Chloe encontrou Arthur no jardim. Uma cena rara, ele sozinho, olhando para o horizonte, perdido em pensamentos. — Obrigado pelo que você fez ontem, disse ele de repente, sem olhar para ela. — Pelo quê? Perguntou Chloe, confusa. — Por trazer seu filho. Ele me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Chloe sorriu suavemente. — E o que foi? Arthur finalmente a encarou. Que ainda existe beleza, mesmo quando tudo parece perdido. Agora vamos brincar um pouco com quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história.
Na manhã seguinte, Chloe entrou na cozinha cedo e encontrou Lucy preparando café. Apesar do jeito calmo da governanta, Chloe sentia um peso crescente no ar da mansão. O bilhete do dia anterior ainda rondava seus pensamentos, mas ela decidiu não tocar no assunto. Havia trabalho a fazer. Bom dia, disse Lucy, entregando uma caneca a Chloe. Bom dia, respondeu Chloe, tomando um gole do café quente. Lucy a observou por um instante antes de falar. Você parece tensa. Está tudo bem? Chloe hesitou. Não é nada, só preocupações minhas. Lucy não insistiu, mas Chloe sabia que a governanta percebia mais do que deixava transparecer. Chloe passou a manhã arrumando o quarto de Arthur. Ele parecia mais calado do que o normal, algo que Chloe já reconhecia como sinal de que ele estava imerso em pensamentos. Enquanto ela ajeitava a cama, Arthur a observou por alguns segundos antes de finalmente falar. Você recebeu outro bilhete? Perguntou ele, o tom direto e inesperado. Chloe congelou por um momento e se virou para encará-lo. Como você sabe disso? Arthur deu de ombros. Lucy me contou. Achei que você teria me dito. Chloe, suspirou, sentindo o peso do olhar dele. Não achei que fosse relevante. É só alguém tentando me assustar. Arthur inclinou levemente a cabeça. Você acha que isso é algo que deve ignorar? Não quero causar problemas, respondeu Chloe, firme. Arthur soltou um leve riso, mas sem humor. Problemas já existem nesta casa, Chloe. E você não é responsável por eles. Chloe não soube como responder. Sentiu que Arthur falava de algo muito maior do que apenas o bilhete. No almoço, Evelyn entrou na sala de jantar com passos calculados, segurando um envelope. Ela lançou um olhar rápido para Chloe antes de se sentar ao lado de Arthur e lhe entregar o envelope com um sorriso forçado. Arthur, trouxe alguns documentos para você assinar. Só alguns ajustes na administração da propriedade. Arthur olhou para o envelope, mas não o pegou imediatamente. Documentos, Evelyn? Agora? É importante, insistiu ela, embora o tom denunciasse certa ansiedade. De longe, Chloe percebeu o desconforto de Evelyn. Algo naquela interação parecia estranho. Arthur finalmente pegou o envelope, mas não abriu. Apenas o colocou de lado e olhou diretamente para Evelyn. Por que não conversamos sobre isso depois? Agora prefiro almoçar. Evelyn sorriu, mas estava claro que não gostou da resposta. Mais tarde, enquanto Chloe preparava o chá da tarde de Arthur, Lucas ligou novamente. A voz alegre do filho era sempre um alívio em meio à tensão. Mamãe, hoje eu fiz um desenho de você e do homem da cadeira, disse Lucas animado. Sério? Mal posso esperar para ver. Quando eu chegar em casa, respondeu Calloway com um sorriso. Você está feliz no trabalho, mamãe? Perguntou Lucas, a voz cheia de inocência. Chloe hesitou. Estou sim, meu amor. Estou fazendo isso por nós depois de desligar. Chloe sentiu um nó na garganta. Lucas era sua força, mas ela sabia que precisava protegê-lo do peso dos próprios desafios. No início da tarde, Chloe encontrou Arthur na biblioteca. Ele examinava o envelope que Evelyn havia trazido mais cedo, mas parecia mais perdido em pensamentos do que focado nos documentos. Ela está sempre tentando controlar tudo, comentou Arthur, mais para si mesmo do que para Chloe. Quem? Perguntou Chloe, hesitante. Evelyn, respondeu Arthur, o tom misturando exaustão e irritação. Ela finge que está ajudando, mas só se interessa pelo que pode tirar de mim. Chloe permaneceu em silêncio, mas Arthur continuou. Sabe, antes do acidente eu achava que entendia as pessoas. Achava que sabia quem era leal e quem só estava aqui por interesse. E agora? Perguntou Chloe, suavemente. Agora eu vejo as coisas como realmente são. O acidente não foi o que me quebrou, Chloe. Foram as pessoas ao meu redor. Chloe sentiu o peso das palavras dele. Percebia que por trás da amargura de Arthur havia uma dor profunda e que ele começava a confiar nela o suficiente para revelar isso. Mais tarde, enquanto arrumava a sala de estar,
Chloe ouviu passos apressados no corredor. Evelyn entrou de repente, os olhos fixos em Chloe. Você tem algo que me pertence, disse Evelyn, a voz baixa, carregada de ameaça. Não sei do que está falando, respondeu Chloe, tentando manter a calma. Não se faça de inocente, continuou Evelyn. Se acha que pode conquistar seu espaço aqui, está enganada. Pessoas como você não pertencem a esse mundo. O coração de Chloe disparou, mas ela não deixou Evelyn perceber sua insegurança. Estou aqui para trabalhar, nada mais. Não quero problemas. Evelyn se aproximou, estreitando os olhos. Então fique longe de Arthur. E mais uma coisa, o próximo bilhete que você receber pode não ser tão amigável. Um arrepio percorreu Chloe, mas ela manteve a postura. Evelyn se virou e saiu da sala, deixando Chloe sozinha com o eco das ameaças. No fim do dia, Chloe decidiu contar tudo a Arthur. Sabia que estava lidando com algo maior do que podia enfrentar sozinha. Encontrou-o no jardim, onde ele parecia calmo, olhando para o céu do entardecer. Preciso falar com você, disse Chloe, aproximando-se. Arthur olhou para ela, percebendo a seriedade em sua voz. O que foi? Chloe hesitou por um momento antes de contar tudo. Os bilhetes, as ameaças de Evelyn e o confronto na sala. Arthur ouviu em silêncio, mas sua expressão foi ficando mais dura a cada palavra. Quando ela terminou, ele finalmente falou. Evelyn sempre foi boa em manipular as pessoas. Mas comigo isso acaba agora. O que você vai fazer? Perguntou Chloe preocupada. Arthur a encarou, a voz cheia de determinação. Vou resolver do meu jeito. Mas saiba de uma coisa, Chloe. Enquanto você estiver aqui, está sob minha proteção. Não deixe Evelyn te intimidar. Desde o confronto com Evelyn na noite anterior, Chloe sentia uma tensão pesada no ar. Cada olhar, cada movimento parecia carregado de significado. Ela decidiu seguir sua rotina normalmente, sabendo que Arthur também estava atento à situação. Enquanto preparava o equipamento do banho, percebeu que ele estava mais calado do que o habitual. Não era o silêncio frio de sempre, mas algo mais reflexivo. Está tudo bem, senhor? Perguntou Chloe enquanto ajustava o banco do chuveiro. Arthur a olhou, os olhos se estreitando levemente. Você sempre pergunta isso, não é? Faz parte do trabalho, respondeu ela com um sorriso gentil. Ele riu brevemente, mas dessa vez sem ironia. Estava pensando. Você já acreditou que poderia fazer algo impossível? A pergunta pegou Chloe de surpresa. Ela pensou por um momento antes de responder. Sim, muitas vezes. E em algumas dessas vezes eu realmente consegui. Arthur assentiu, como se absorvesse cada palavra. Talvez eu deva tentar também. O banho daquela manhã foi diferente. Arthur parecia mais colaborativo, permitindo que Chloe o ajudasse sem os comentários cortantes de sempre. Quando terminou, ele a olhou de um jeito que a fez parar. Você acredita que um dia eu possa voltar a ficar de pé? Perguntou com uma vulnerabilidade que Chloe nunca tinha visto antes. Eu acredito que você pode fazer qualquer coisa, desde que esteja disposto a tentar, respondeu ela sinceramente. Arthur não respondeu, mas seu olhar permaneceu nela por alguns instantes, antes de virar a cadeira de rodas e sair do banheiro. Mais tarde, naquela manhã, Arthur pediu que Chloe o encontrasse na sala de fisioterapia, um espaço que ele raramente usava. O ambiente era equipado com barras paralelas, pesos e outros aparelhos de reabilitação. Quero tentar uma coisa, disse ele, posicionando a cadeira de rodas perto das barras. Chloe ficou surpresa, mas imediatamente se aproximou, pronta para ajudar. Tem certeza, senhor? Não quero que se machuque. Já estou machucado, respondeu Arthur. O que mais pode acontecer? Ele começou a posicionar as mãos nas barras, os braços tremendo com o esforço. Chloe se aproximou, apoiando levemente suas costas. Cada movimento parecia uma batalha, mas Arthur não desistiu. Depois de vários momentos de esforço intenso, conseguiu erguer o tronco um pouco. Foi breve,
mas suficiente para sentir algo diferente. Eu senti, disse ele ofegante. Por um momento eu senti. Chloe sorriu, os olhos brilhando. Isso é incrível, senhor. Esse é só o começo. Arthur a olhou, o rosto marcado pelo esforço, mas também por um brilho de esperança. Enquanto Chloe o ajudava a voltar para a cadeira de rodas, Evelyn entrou na sala, claramente irritada. — O que está acontecendo aqui? Perguntou, cruzando os braços. Arthur levantou os olhos para ela, agora com expressão firme. — Estou tentando recuperar o que é meu. Algo que você nunca acreditou que eu pudesse fazer. Evelyn bufou, voltando-se para Chloe. — Foi ideia sua, não foi? Deixe-me adivinhar. Você acha que pode salvar o mundo, não é? Essa foi uma decisão do Sr. Foster, respondeu Chloe, calma. E ele está fazendo um progresso incrível. Evelyn soltou uma risada amarga. Progresso? Ele nem consegue ficar de pé sozinho. Isso não é progresso, é ilusão. Arthur a interrompeu antes que Chloe pudesse responder. Chega, Evelyn. Estou cansado de ouvir você menosprezar tudo. Você não está aqui para me ajudar. Está aqui por você mesma. Evelyn ficou em silêncio por um momento, surpresa com a firmeza de Arthur, mas em vez de recuar, lançou um último olhar de desprezo antes de sair da sala. Mais tarde, enquanto Chloe preparava o almoço, Lucas ligou novamente. A voz alegre do filho era um bálsamo depois da tensão da manhã. Mamãe, hoje eu desenhei um homem forte. É você e o homem da cadeira juntos, disse Lucas orgulhoso. Chloe riu. Sério? Mal posso esperar para ver. Você está se comportando? Sim, mamãe, mas estou com saudade, disse ele num tom mais suave. Também estou, meu amor. Mas logo estaremos juntos, eu prometo. Depois de desligar, Chloe sentiu as lágrimas virem aos olhos. Lucas era sua força, mas cada dia longe dele parecia mais difícil. Cada dia era mais difícil que o anterior. Naquela tarde, Chloe encontrou Arthur no jardim. Ele parecia mais calmo, olhando para o horizonte com uma expressão contemplativa. Obrigado pelo que você fez hoje, disse ele sem olhar para ela. Foi você quem fez, Arthur. Eu só estive ao seu lado, respondeu Chloe. Arthur deu uma risadinha leve. Você tem um dom, Chloe. Faz as pessoas acreditarem em si mesmas. É o mínimo que posso fazer, disse ela, sentando-se ao lado dele. Arthur ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Você já pensou que talvez esteja aqui por um motivo maior? Chloe franziu levemente a testa. Como assim? Talvez você não esteja aqui só para trabalhar. Talvez seja algo, mas Chloe não soube como responder. Havia algo no tom de Arthur que fazia parecer que ele falava de algo muito mais profundo do que apenas um emprego. No fim do dia, enquanto Chloe terminava suas tarefas, Lucy se aproximou. Fiquei sabendo do que aconteceu na fisioterapia. O Arthur realmente tentou ficar de pé? Perguntou Lucy, visivelmente surpresa. Sim, e ele conseguiu, mesmo que por um momento, respondeu Chloe. Lucy balançou a cabeça, claramente impressionada. Ele nunca tentou isso antes. Acho que você está realmente fazendo a diferença. Chloe sorriu, mas não disse nada. Sabia que estava apenas começando a entender o impacto que estava tendo e que a jornada estava longe de terminar. A manhã começou com nuvens pesadas no céu, um reflexo da tensão que crescia dentro da mansão. Chloe sabia que Evelyn não deixaria barato o confronto do dia anterior, mas estava determinada a seguir em frente. O progresso de Arthur era sua prioridade, e ela se agarrava a cada pequena vitória como prova de que tudo valia a pena. Enquanto preparava o café da manhã, Lucy entrou na cozinha segurando um envelope, o rosto preocupado. Outro bilhete, disse Lucy, entregando para Chloe. Chloe abriu o envelope com cuidado e a mensagem curta fez um arrepio percorrer sua espinha. Vá embora antes que seja tarde demais. Lucy balançou a cabeça. Isso está ficando perigoso. Você precisa contar para o Sr. Foster. Chloe hesitou, mas sabia que Lucy estava certa. Era a hora de enfrentar a situação de frente. Mais tarde,
Chloe encontrou Arthur na biblioteca, como de costume, folheando um livro que claramente não prendia sua atenção. Senhor, começou ela, aproximando-se com o bilhete na mão, precisamos conversar. Arthur olhou para ela e depois para o bilhete que ela entregou. Seus olhos se estreitaram ao ler as palavras. Evelyn, murmurou mais para si mesmo do que para Chloe. Não temos certeza de que é ela, disse Chloe, tentando manter a calma. Arthur jogou o bilhete sobre a mesa. Não precisamos ter certeza. Esse é o estilo dela. Insinuações, manipulação. Ela quer controlar tudo. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Perguntou Chloe. Arthur a encarou por um momento antes de responder. Dinheiro, poder. Tudo o que ela sempre quis e tudo o que acha que pode perder. Um arrepio percorreu a espinha de Chloe. O que devemos fazer? Arthur deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam frios. Deixe comigo. Ela passou dos limites. No início da tarde, Arthur pediu que Chloe o acompanhasse até a sala de fisioterapia. Ele parecia determinado, como se o bilhete tivesse acendido uma nova chama dentro dele. Hoje vamos tentar de novo, disse ele, posicionando a cadeira de rodas ao lado das barras paralelas. Chloe o ajudou a se preparar, observando a determinação em seu rosto. Arthur colocou as mãos nas barras e começou a se levantar. Os braços tremiam com o esforço, mas ele não desistiu. Você consegue, senhor, encorajou Chloe, a voz calma, mas firme. Arthur conseguiu erguer o corpo mais alto do que antes, as pernas ainda imóveis, mas o tronco sustentado pelos braços. Era uma pequena vitória, mas o sorriso em seu rosto mostrava que para ele aquilo significava muito mais. Eu não achei que conseguiria fazer isso, admitiu, ofegante. Agora você sabe que pode, respondeu Chloe, sorrindo enquanto o ajudava a se acomodar de volta na cadeira de rodas. Evelyn entrou na sala, como se esperasse o momento perfeito para interromper. Mais tentativas inúteis, comentou com um sorriso sarcástico. Arthur a encarou com firmeza. Se acha tudo isso tão inútil, por que ainda está aqui? Evelyn riu, mas o som estava longe de ser agradável. Estou aqui para garantir que você não se destrua com essas ideias tolas. Alguém precisa administrar o que você já não consegue mais. É isso que você chama de administrar? Rebateu Arthur, a voz carregada de frustração. Manipular, sabotar. É isso que você faz? Evelyn cruzou os braços, o sorriso sumindo. Eu faço o que é necessário. Arthur respirou fundo, mas manteve a postura rígida. Considere-se avisada, Evelyn. Não vou mais tolerar esse comportamento. Evelyn saiu da sala sem dizer mais nada, mas Chloe sabia que aquela batalha estava longe de terminar. Mais tarde, Chloe estava na cozinha quando Lucas ligou novamente. A voz alegre do filho era um alívio depois de tanta tensão. Mamãe, eu vi um arco-íris hoje. Você já viu um aí? Hoje não, mas espero ver um em breve, respondeu Chloe, sorrindo. Lucas fez uma pausa antes de perguntar. Você está bem, mamãe? Sua voz está cansada. Estou bem, meu amor, só um pouco ocupada. Mas não se preocupe, estou cuidando de tudo. Depois de desligar, Chloe sentiu a saudade apertar ainda mais. Lucas era sua maior motivação, mas a distância era uma espera constante. Mais tarde, naquela noite, Arthur pediu que Chloe o encontrasse novamente na biblioteca. Ele estava mais sério do que o normal, como se estivesse mergulhado em pensamentos. Chloe, começou ele, você já se perguntou por que eu ainda estou aqui? Por que continuo tentando? Porque o senhor acredita que ainda existe algo pelo que vale a pena lutar, respondeu Chloe sem hesitar. Arthur sorriu de leve. Talvez você esteja certa, mas até agora eu achava que estava fazendo isso sozinho. Agora começo a pensar que talvez eu precise de ajuda. Não há vergonha nisso, senhor. Todos precisamos de ajuda, às vezes, respondeu Chloe. Arthur a olhou por um longo momento antes de falar novamente. Você já pensou que talvez não seja só sobre mim? Que talvez você esteja aqui por um motivo maior? Chloe não respondeu,
mas sentiu o peso das palavras dele. Na manhã seguinte, enquanto Chloe preparava o café da manhã, Lucy entrou na cozinha segurando um envelope. "O Sr. Arthur pediu para te entregar isso", disse Lucy, com um sorriso sutil. Chloe abriu o envelope e encontrou um bilhete escrito à mão. "Obrigado por acreditar em mim. Vamos continuar." Ela sorriu, sentindo uma onda de esperança. Arthur estava mudando, e ela sabia que, de alguma forma, fazia parte dessa transformação. O dia começou tranquilo, mas Chloe sabia que a calmaria na mansão sempre era enganosa. Arthur parecia mais motivado depois do pequeno progresso na fisioterapia, e isso afetava todo o ambiente. Até Lucy comentou como Arthur estava menos rígido nas interações, algo que todos notaram. Enquanto Chloe arrumava a sala de estar, foi surpreendida por um barulho alto vindo do escritório de Arthur. Ela hesitou antes de se aproximar e, ao abrir a porta, encontrou Arthur sentado na cadeira de rodas, encarando furioso uma pilha de papéis sobre a mesa. "O que aconteceu, senhor?" perguntou Chloe, cautelosa. Arthur ergueu um dos documentos, balançando-o no ar. "Evelyn. Ela está tentando tomar o controle de parte das minhas propriedades." Chloe permaneceu em silêncio, a mente acelerada. Ela sabia que Evelyn tinha ambições, mas não imaginava que chegariam tão longe. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou hesitante. Arthur suspirou, colocando o documento de volta na mesa. "Já estou cuidando disso, mas obrigado por perguntar." Apesar da resposta firme, Chloe percebia que a situação o afetava mais do que ele deixava transparecer. No almoço, Evelyn entrou na sala de jantar como sempre elegante e composta, parecendo alheia à tensão que pairava sobre a casa. "Arthur, você reconsiderou minha proposta sobre os investimentos?" perguntou casualmente, sentando-se à mesa. Arthur a encarou com uma expressão perigosamente calma. "Não, e sugiro que pare de tentar impor sua vontade. Você não vai vencer essa batalha." Evelyn riu suavemente, mas havia um leve nervosismo em sua voz. "Só quero o melhor para você e para nós." Enquanto servia à mesa, Chloe notou a troca de olhares entre eles. Evelyn parecia determinada a manter a fachada, mas Arthur não estava mais disposto a jogar o jogo dela. Após o almoço, Arthur pediu que Chloe o acompanhasse ao jardim. O dia estava ensolarado e ele parecia ansioso para aproveitar o ar livre. "Você acha que as pessoas podem mudar?" perguntou de repente, observando as flores. Chloe pensou por um momento antes de responder. "Acho que sim, mas é preciso vontade e coragem." Arthur assentiu lentamente. "E se a pessoa não tiver isso? E se preferir destruir tudo a tentar mudar?" Chloe percebeu que ele falava de Evelyn. "Acho que nesse caso, a mudança só acontece quando a pessoa perde o controle. Talvez seja isso que ela precise para enxergar as coisas de outro jeito." Arthur ficou em silêncio, mas suas mãos apertaram levemente os apoios da cadeira. Mais tarde, enquanto Chloe limpava a biblioteca, Lucas ligou novamente, mais animado do que o normal, arrancando um sorriso dela. "Mamãe, hoje eu brinquei de médico com a Ana. Ela disse que eu sou ótimo cuidando das pessoas." "Você é ótimo em tudo, meu amor", respondeu Chloe, rindo. Lucas fez uma pausa antes de perguntar. "Quando eu posso te visitar na mansão?" "Quero ver as flores que você falou. Em breve, querido. Prometo que vamos planejar isso", disse Chloe, sentindo o coração apertar. Depois de desligar, ficou olhando para o telefone, tentando segurar a emoção. Lucas era sua maior motivação, mas a distância estava cada vez mais difícil de suportar. Mais tarde, Chloe encontrou Lucy na cozinha. A governanta parecia preocupada e segurava um envelope. "Recebi isso hoje. Acho que você precisa ver", disse Lucy, entregando o envelope a Chloe. Ao abrir, Chloe encontrou mais uma nota ameaçadora. "Você está cavando a própria cova. Saia antes que seja tarde demais." Um arrepio percorreu Chloe, mas sua determinação só aumentou. Sabia que Evelyn estava por trás daquilo, mas se recusava a se intimidar. "Eu não vou a lugar nenhum", disse Chloe, firme, guardando o bilhete. Lucy assentiu, mas o olhar continuava preocupado.
Tome cuidado, Chloe. A Evelyn é perigosa. Mais tarde, naquela noite, Arthur pediu que Chloe o encontrasse no escritório. Ele olhava para a mesma pilha de papéis de antes, mas agora sua expressão era de foco, não de raiva. Você me perguntou antes como poderia ajudar, começou ele, quando Chloe se aproximou. Sim, senhor, respondeu ela, esperando que ele continuasse. Chloe pegou o papel com as mãos trêmulas e começou a ler. Era uma proposta de transferência de bens, claramente manipulada para beneficiar Evelyn. Quando terminou, ela olhou diretamente para Arthur, sentindo o coração acelerar. Isso é uma tentativa descarada de tomar o controle, disse Chloe sem rodeios. Arthur esboçou um sorriso amargo. Exatamente. E é por isso que preciso de pessoas como você por perto. Alguém que enxerga as coisas como realmente são. Chloe sentiu uma onda de orgulho, mas também sabia que isso significava que a tensão naquela casa estava longe de acabar. Na manhã seguinte, Evelyn estava visivelmente mais agressiva. Ela entrou na sala como uma tempestade, onde Chloe ajudava Arthur, lançando um olhar cortante. Arthur, precisamos conversar. Agora, disse ela, quase sem conseguir esconder a irritação. Arthur a encarou, com uma expressão calma e firme. Se for sobre os documentos, já tomei minha decisão. Evelyn cruzou os braços, furiosa. Você está cometendo um erro, e é tudo por causa dela, acusou, apontando para Chloe. Chloe ficou imóvel, mas Arthur interveio imediatamente. Não ouse culpá-la pelos seus próprios fracassos, Evelyn. Ela não tem nada a ver com isso. Evelyn ficou surpresa com a resposta, mas logo se recompôs. Você vai se arrepender, Arthur. Eu garanto. Ela saiu da sala, batendo a porta com força, deixando um silêncio pesado no ar. Na manhã seguinte, Chloe terminava de organizar os utensílios da cozinha quando Lucy entrou apressada. Havia algo em seu olhar que deixou Chloe em alerta. Arthur pediu para você ir ao escritório. Ele quer discutir algo importante, sussurrou Lucy. Chloe assentiu e foi rapidamente até o escritório, onde encontrou Arthur sentado em sua cadeira de rodas, uma pilha de papéis sobre a mesa. Ele parecia mais sério do que nunca. Entre, Chloe, disse ele, indicando para ela se sentar. Chloe obedeceu, sentando-se ao lado da mesa. O que está acontecendo, senhor? Arthur passou a mão pelos papéis, organizando-os cuidadosamente antes de falar. Descobri algo. Evelyn está escondendo informações. Algo que pode mudar tudo. Chloe franziu a testa, sentindo um frio na barriga. O que exatamente? Arthur entregou um dos documentos a ela. Estes são registros financeiros. Evelyn desviou fundos de uma das propriedades que ela administra em meu nome. E não só isso. Ela também mentiu sobre o valor dos bens, manipulando os lucros. Chloe leu os documentos, sentindo um nó se formar no estômago. Isso é grave. O que o senhor pretende fazer? Arthur a olhou com determinação. Confrontei ela ontem à noite. Ela negou tudo, como era de se esperar. Mas agora tenho provas suficientes para afastá-la de qualquer posição de influência aqui. E ela sabe disso? Perguntou Chloe, preocupada. Sabe. E é por isso que estou preocupado com o que ela pode fazer agora. Chloe sentiu o peso das palavras de Arthur. Evelyn estava encurralada. E pessoas como ela podiam ser perigosas. Mais tarde, Chloe ajudava Arthur em sua rotina de fisioterapia. Ele parecia mais determinado do que nunca, colocando toda a sua força em cada movimento. Quero ver até onde consigo ir hoje, disse ele, posicionando as mãos nas barras paralelas. Chloe ficou ao lado dele, pronta para ajudar. Vá devagar, senhor. Um passo de cada vez. Arthur começou a se levantar, os braços tremendo de esforço. Dessa vez, conseguiu ficar de pé por mais tempo antes de voltar para a cadeira. Você está se superando, senhor. Isso é incrível, disse Chloe, sorrindo. Arthur olhou para ela, o suor escorrendo pela testa. Você está me ajudando mais do que imagina, Chloe. Não digo isso facilmente, mas acho que preciso de você aqui. Chloe ficou surpresa com a sinceridade dele,
sem saber como responder. Apenas sorriu e continuou ajudando-o a se acomodar novamente. Naquela tarde, Evelyn entrou na sala de jantar enquanto Chloe arrumava a mesa. Ela estava visivelmente tensa, e o olhar que lançou para Chloe era carregado de hostilidade. "Você realmente acha que tem futuro aqui?" perguntou Evelyn com desprezo. Chloe parou o que estava fazendo e sustentou o olhar. "Estou aqui para trabalhar, não para criar conflitos." Evelyn soltou uma risada curta e amarga. "Conflito? Você já criou um. Arthur está contra mim por sua causa." "Arthur está contra você porque você tentou traí-lo", respondeu Chloe, calma, mas firme. Evelyn se aproximou, ficando perigosamente perto. "Você acha que pode me enfrentar? Pessoas como você não pertencem a esse mundo. Eu vou acabar com você." Antes que Chloe pudesse responder, Arthur entrou na sala. Ele observou a cena por um instante antes de falar, com a voz firme. "Chega, Evelyn. Isso já foi longe demais." Evelyn se virou surpresa. "Arthur, não acredite no que ela diz. Eu só quero o melhor para você." Arthur balançou a cabeça. "O melhor para mim? Você quer dizer o melhor para você. Já vi o suficiente, Evelyn. Você não tem mais lugar nesta casa." Evelyn ficou paralisada por um momento. Depois riu, amarga. "Você acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Eu sei de coisas que podem acabar com você." Arthur permaneceu impassível. "Faça o que quiser, mas saiba que qualquer coisa que tentar contra mim só vai mostrar quem você realmente é." Evelyn saiu da sala, furiosa, deixando Chloe e Arthur sozinhos. "Obrigada por me defender, senhor", disse Chloe, ainda um pouco tensa. "Eu não fiz isso por você, Chloe. Fiz por mim mesmo. Está na hora de eu começar a me defender também", respondeu ele. Mais tarde, naquela noite, Chloe falou ao telefone com Lucas novamente. A voz dele era um alívio em meio ao caos do dia. "Mamãe, hoje eu desenhei uma casa grande com flores no jardim. Parece a mansão?" "Sim, parece muito com ela", respondeu Chloe, rindo. "E o homem na cadeira, ele está andando?" perguntou Lucas. "Ele está tentando, meu amor. E está fazendo grandes progressos", respondeu Chloe, sentindo orgulho. Depois de desligar, Chloe refletiu sobre as palavras de Lucas. O jeito simples dele de ver o mundo era um lembrete do motivo pelo qual ela estava ali, enfrentando tudo aquilo. No dia seguinte, Evelyn estava ainda mais agressiva. Evitava Arthur, mas fazia questão de confrontar Chloe sempre que podia. Enquanto Chloe organizava os armários da cozinha, Evelyn entrou de repente de braços cruzados. "Você deveria ir embora antes que as coisas piorem", disse Evelyn em tom ameaçador. Chloe a ignorou e continuou seu trabalho. "Eu avisei", continuou Evelyn. "Você vai se arrepender de ter vindo aqui." "Não vim aqui para brigar com você, Evelyn. Estou aqui para trabalhar e ajudar o Sr. Arthur", respondeu Chloe, tentando manter a calma. Evelyn se aproximou ainda mais, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lucy apareceu na porta. "Está tudo bem aqui?" perguntou Lucy, lançando um olhar afiado para Evelyn. Evelyn não respondeu. Apenas saiu da cozinha, visivelmente frustrada. No final do dia, Arthur pediu para Chloe encontrá-lo novamente no escritório. Arthur parecia mais relaxado, como se finalmente tivesse tomado uma decisão difícil. "Chloe, quero te agradecer por tudo o que fez por mim. Sei que não é fácil lidar com a Evelyn, e comigo também", disse ele, esboçando um leve sorriso. "É o meu trabalho, senhor." "E é um privilégio ver o senhor progredindo", respondeu Chloe. Arthur balançou a cabeça. "É mais do que isso. Você me mostrou que ainda existe algo pelo qual vale a pena lutar." Chloe sentiu o impacto das palavras dele. Pela primeira vez, ela não via mais Arthur como um homem amargurado, mas sim como alguém começando a se reconstruir. A manhã começou com uma energia diferente na mansão. Havia tensão no ar, mas também uma sensação de mudança iminente. Enquanto preparava o café da manhã, Chloe tentava organizar os pensamentos sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias.
Evelyn continuava sendo uma presença ameaçadora, mas Arthur estava mais determinado do que nunca a enfrentá-la. Lucy entrou na cozinha enquanto Chloe terminava de arrumar a bandeja. Você ouviu o que a Evelyn está planejando? Perguntou Lucy com um tom cheio de preocupação. Chloe parou e olhou para ela. Não. O que ela está aprontando agora? Lucy suspirou, cruzando os braços. Ela tem conversado com alguns advogados do Arthur. Parece que está tentando ganhar o apoio deles para questionar a capacidade dele de tomar decisões sobre os próprios negócios. Um frio percorreu a espinha de Chloe. Isso é possível? Não sem provas concretas, mas a Evelyn é astuta. Se manipular as pessoas certas, pode tornar as coisas muito difíceis para ele, explicou Lucy. Chloe apertou os lábios, sentindo a preocupação crescer. O Arthur precisa saber disso. Lucy assentiu. Você deveria contar. Ele confia em você. Mais tarde, Chloe encontrou Arthur no jardim observando as flores sob o sol da manhã. Ele parecia mais calmo do que o habitual, mas Chloe sabia que aquele momento de paz era apenas temporário. Senhora Foster, posso falar com o senhor? Perguntou ela, se aproximando. Arthur virou a cadeira para encará-la. Claro. O que houve? Chloe explicou o que Lucy havia contado sobre Evelyn e seus planos. Enquanto falava, viu a expressão de Arthur endurecer, os olhos ficando mais frios a cada palavra. Ela realmente chegou a esse ponto, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Chloe. Precisamos agir antes que ela consiga alguma coisa, insistiu Chloe. Arthur assentiu, o maxilar tenso. Eu já esperava por isso. Tenho algo preparado, mas vai exigir paciência. Ela precisa cometer o erro final antes que eu possa expô-la completamente. Chloe hesitou. E se ela tentar algo antes disso? Arthur olhou diretamente para ela, a voz firme. Então estaremos prontos. Naquela tarde, Arthur pediu que Chloe o acompanhasse na sala de fisioterapia. Ele parecia resoluto, como se canalizasse toda a frustração em esforço físico. Vamos fazer um jogo. Para quem só lê os comentários, escreva Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Hoje vou tentar ficar de pé de novo, disse ele, posicionando a cadeira ao lado das barras paralelas. Chloe se aproximou, pronta para ajudar. Devagar, senhor. Um passo de cada vez. Arthur começou a se levantar, usando toda a força dos braços. Conseguiu ficar parcialmente de pé, os músculos tremendo de esforço. O coração de Chloe disparou enquanto ela o apoiava, incentivando. O senhor está indo muito bem. Arthur permaneceu em pé por alguns segundos antes de voltar para a cadeira, exausto, mas satisfeito. Respirava com dificuldade, mas um leve sorriso surgiu em seu rosto. Senti algo nas minhas pernas, disse ofegante. Chloe sorriu. Isso é um grande progresso. Cada pequeno passo conta. Arthur olhou para ela, o olhar mais suave do que de costume. Você faz parte disso, Chloe. Obrigado. Depois da sessão, enquanto Chloe ajudava Arthur a se acomodar novamente, a sensação de esperança parecia mais forte do que nunca. Evelyn entrou na sala, parou na porta e os observou com uma expressão de puro desprezo. Mais uma encenação? Disse ela, cruzando os braços. Arthur se virou para encará-la, agora com um semblante firme. Se você veio aqui só para criticar Evelyn, sugiro que saia. Evelyn soltou uma risada curta. Só estou dizendo a verdade, Arthur. Você está se iludindo, e ela, apontou para Chloe, só está alimentando isso. Chloe permaneceu em silêncio, mas Arthur respondeu imediatamente. O que a Chloe está fazendo é algo que você nunca fez. Me ajudar a acreditar em mim mesmo. E isso ninguém pode tirar de mim. Evelyn estreitou os olhos, mas não respondeu. Saiu da sala, batendo a porta com força. Mais tarde, naquela noite, Chloe estava na cozinha organizando os armários quando recebeu uma ligação de Lucas.
A voz animada do filho era um alívio depois de tantos dias difíceis. Mamãe, hoje eu desenhei você e o homem da cadeira. Ele está andando no desenho, disse Lucas empolgado. Chloe riu. Sério? Mal posso esperar para ver. Você está se comportando direitinho? Estou, mas sinto sua falta, respondeu Lucas, a voz ficando mais suave. Também sinto sua falta, meu amor. Mas logo estaremos juntos, eu prometo, disse Chloe, sentindo a emoção apertar a garganta. Depois de desligar, Chloe ficou parada por alguns instantes, segurando o telefone. Lucas era sua maior motivação, e ela sabia que todo o esforço na mansão era por ele. Na manhã seguinte, Arthur pediu que Chloe fosse até a biblioteca. Ele folheava um conjunto de documentos, o olhar concentrado. Tenho algo importante para te contar, começou, sem olhar para ela. Estou ouvindo, senhor, respondeu Chloe curiosa. Arthur fechou a pasta de documentos e finalmente a encarou. Vou confrontar a Evelyn de uma vez por todas, mas você precisa saber que isso pode mudar muita coisa por aqui. Chloe franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Arthur respirou fundo. Se as coisas saírem do controle, você pode acabar se tornando alvo também. Preciso saber se está pronta para enfrentar o que vier. Chloe hesitou por um momento antes de responder. Estou aqui por um motivo, senhor, e não vou desistir agora. Arthur esboçou um pequeno sorriso, assentindo. Eu sabia que você diria isso. A manhã começou com uma tensão palpável na mansão. Chloe sabia que Arthur estava se preparando para enfrentar Evelyn, mas o que mais a preocupava era o que Evelyn poderia estar tramando. As interações entre elas estavam cada vez mais intensas, e Chloe sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Enquanto preparava o café da manhã, Lucy entrou apressada na cozinha, segurando um envelope. Sua expressão preocupada fez Chloe largar o que estava fazendo imediatamente. Mais um bilhete? Perguntou Chloe, já esperando a resposta. Lucy assentiu e entregou o envelope. Chloe abriu e leu as palavras curtas e ameaçadoras. Se você acha que vai ganhar, está muito enganada. Ela está desesperada, disse Lucy cruzando os braços. Chloe respirou fundo, dobrou o bilhete e o guardou no bolso. O desespero pode ser perigoso, mas estou pronta. Mais tarde, naquela manhã, Arthur chamou Chloe ao escritório. Ele estava sentado na cadeira de rodas, com o laptop aberto e vários documentos espalhados pela mesa. Quando Chloe entrou, ele fez um gesto para que ela se sentasse. Recebi notícias dos meus advogados, começou ele. Evelyn tentou transferir uma quantia significativa de dinheiro para uma conta no exterior. Eles bloquearam a transação, mas isso prova... Ela está disposta a tudo, disse Arthur, fechando o laptop com expressão firme. Chloe franziu a testa. O que o senhor vai fazer agora? Hoje é o dia. Vou confrontá-la com as provas e exigir que ela saia da minha vida de uma vez por todas. E se ela se recusar? Perguntou Chloe preocupada. Então vou tomar medidas legais, respondeu Arthur. Mas quero tentar resolver isso sem escândalo, pelo menos por enquanto. O confronto aconteceu na sala de estar. Arthur chamou Evelyn para uma conversa urgente. Chloe ficou na cozinha, mas a tensão era tão forte que parecia atravessar as paredes. Por que você está fazendo isso, Evelyn? Começou Arthur, a voz controlada, mas firme. Fazendo o quê? Respondeu Evelyn com uma falsa inocência na voz. Arthur colocou os documentos sobre a mesa. Você sabe exatamente do que estou falando. Desvio de dinheiro, tentativa de manipular meus negócios. Não vou tolerar isso. Evelyn riu, mas havia um tom nervoso em sua voz. Você realmente acha que pode me acusar disso? Você não tem provas. Tenho todas as provas de que preciso, respondeu Arthur, apontando para os documentos. E, se necessário, vou levá-las à justiça. O silêncio tomou conta da sala por um instante, até que Evelyn explodiu. Você está me acusando de traição depois de tudo o que fiz por você? Eu estive aqui quando ninguém mais estava. Você esteve aqui porque achou que poderia se beneficiar, retrucou Arthur. Mas isso acabou agora.
De longe, Chloe ouvia as vozes ecoando pela casa. De repente, a porta se abriu com força. Evelyn saiu furiosa, o rosto vermelho de raiva. Ela lançou um olhar fulminante para Chloe antes de desaparecer pelo corredor. Arthur apareceu logo depois, visivelmente abalado. "Ela está indo embora", disse a voz mais suave. "Ela concordou com isso?" perguntou Chloe, surpresa. "Não exatamente, mas ela sabe que perdeu. Os advogados vão cuidar do resto", respondeu ele. Chloe sentiu uma onda de alívio, embora soubesse que a batalha ainda não tinha terminado completamente. Naquela tarde, enquanto ajudava Arthur na fisioterapia, ele parecia mais focado do que nunca. Cada movimento, por menor que fosse, carregava um novo significado. "O senhor está mais determinado hoje", comentou Chloe, ajustando o equipamento. "É porque sei que estou retomando o controle", respondeu Arthur. "E quero continuar assim." Ele começou a se levantar nas barras paralelas, os braços tremendo de esforço. Chloe o incentivou a cada passo, até que ele conseguiu se manter de pé por mais tempo do que nunca. "Isso é incrível, senhor!" exclamou Chloe, sorrindo. Arthur olhou para ela, ofegante, mas com um sorriso satisfeito. "Eu nunca teria chegado até aqui sem você, Chloe. Obrigado." O coração de Chloe disparou, mas ela manteve a compostura. "Todo o esforço é seu, senhor. Eu só estou aqui para ajudar." Mais tarde, enquanto organizava a biblioteca, Chloe recebeu outra ligação de Lucas. A voz alegre do filho era um bálsamo em meio ao caos dos últimos dias. "Mamãe, quando eu posso te visitar? Quero ver o homem da cadeira", disse Lucas, animado. "Em breve, meu amor. Prometo que vamos planejar isso", respondeu Chloe, rindo. Lucas fez uma pausa antes de perguntar: "Ele já está andando?" "Ele está progredindo muito, meu bem. Está ficando cada vez mais forte", disse Chloe, sentindo orgulho. Depois de desligar, Chloe refletiu sobre as palavras de Lucas. Aquela fé simples e pura era algo que ela sabia que Arthur também estava começando a redescobrir. Arthur pediu para Chloe encontrá-lo no jardim. O céu estava limpo, pintado em tons suaves de laranja e rosa, criando uma atmosfera serena. "Hoje foi um dia importante", disse Arthur, olhando para o horizonte. "Foi mesmo, senhor. O senhor lidou com tudo de forma admirável", respondeu Chloe. Arthur a olhou com uma expressão mais suave do que ela jamais tinha visto. "Você faz parte disso, Chloe. Não acho que teria chegado tão longe sem você aqui." Chloe sentiu um calor no peito, mas antes que pudesse responder, Arthur continuou. "Tem algo que preciso dizer", começou ele, hesitando por um momento. "Sinto que estou mudando, e acho que você é o motivo disso." Chloe ficou em silêncio, surpresa com as palavras dele. Ela já tinha notado algo diferente em Arthur, mas ouvir isso dele a deixou sem palavras por um instante. "Obrigado por não desistir de mim", disse ele, com um sorriso tímido. Chloe finalmente encontrou sua voz. "Eu nunca desistiria do senhor, Arthur, porque sei que existe muito mais em você do que até você mesmo imagina." Os dias que se seguiram trouxeram mudanças definitivas para a mansão. Evelyn foi embora de repente, deixando para trás um rastro de ressentimento e amargura que Arthur parecia determinado a superar. Apesar de tudo, a ausência dela trouxe uma nova energia para a casa e a mansão já não parecia tão sufocante. Arthur estava mais focado do que nunca. As sessões de fisioterapia passaram a ser diárias, e ele fazia questão de se desafiar a cada dia. Chloe estava ao lado dele em cada passo, incentivando e apoiando. Numa tarde ensolarada, Arthur conseguiu o que antes parecia impossível. Levantou-se das barras paralelas sem a ajuda de Chloe. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para encher os olhos dela de lágrimas. "O senhor conseguiu!" exclamou Chloe, radiante. Arthur, ofegante, mas com o rosto iluminado, respondeu: "Nós conseguimos. Essa vitória é tanto sua quanto minha." Ela riu, enxugando rapidamente as lágrimas. "O senhor está superando todas as expectativas." Arthur a olhou profundamente,
com uma expressão que ia além da gratidão, inclusive as minhas próprias. Mas eu tive você para me lembrar de que ainda era possível. Naquela noite, enquanto Chloe se preparava para dormir, Lucas ligou. A voz alegre do filho iluminou o cansaço do dia. Mamãe, hoje eu fiz outro desenho. É você, eu e o homem da cadeira. Estamos todos no parque. Chloe riu, imaginando o desenho simples, mas cheio de significado. Mal posso esperar para ver, meu amor. Estamos cada vez mais perto de tornar isso realidade. Ele vai andar, mamãe? Perguntou Lucas com a inocência que só uma criança tem. Vai sim, meu amor. Ele está cada dia mais perto, respondeu Chloe, sentindo a verdade em suas palavras. Depois de desligar, Chloe pensou em como sua jornada na mansão não tinha mudado apenas Arthur, mas também a ela mesma. Na manhã seguinte, Arthur chamou Chloe ao escritório. Ele estava sentado na cadeira de rodas, com um envelope sobre a mesa à sua frente. Chloe, você foi muito mais do que uma funcionária para mim, começou ele, a voz firme, mas sincera. Ela sentiu o coração acelerar. Só fiz o que achei certo, senhor. Arthur sorriu de leve. E isso é mais do que a maioria faria. Quero que saiba que você mudou a minha vida. Aqui está sua história traduzida e adaptada para o português brasileiro, com emoção, suspense e sensibilidade, mantendo-a adequada para todos os públicos e para a política de monetização do YouTube. E eu quero mudar a sua vida também, disse Arthur, deslizando o envelope em direção a ela. Abra. Chloe hesitou antes de abrir. Dentro, encontrou um contrato formal oferecendo a ela uma posição permanente como assistente pessoal de Arthur, com um salário que ela jamais imaginou receber. Eu não sei o que dizer, murmurou Chloe, os olhos se enchendo de lágrimas. Diga que aceita, respondeu Arthur sorrindo. Chloe assentiu, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eu aceito. Obrigada, senhor. Naquela noite, Chloe e Lucas finalmente se reencontraram na mansão. Arthur fez questão de convidar o menino para visitar. E, para a surpresa de Chloe, ele mesmo preparou um presente especial para Lucas, um kit profissional de desenho. Lucas ficou radiante, correndo para abraçar Arthur sem hesitar. Obrigado, senhor. Eu vou desenhar o senhor andando. Arthur riu, tocado pela energia contagiante do menino. E eu vou trabalhar para que isso aconteça logo. Combinado? Nas semanas seguintes, Arthur continuou se dedicando à recuperação, agora com ainda mais motivação. A presença de Lucas trouxe leveza à mansão, e até Lucy parecia mais alegre com a nova dinâmica da casa. Então, um dia, o impossível aconteceu. Durante uma sessão de fisioterapia, Arthur deu seu primeiro passo. Foi hesitante, mas real. Chloe assistiu, incrédula, enquanto Arthur, com o apoio das barras, movia uma perna para frente. "O senhor conseguiu!" exclamou Chloe, segurando as lágrimas. Arthur sorriu, os olhos brilhando. Isso é só o começo. Meses depois, a mansão estava em festa. Arthur organizou uma pequena celebração no jardim para comemorar sua recuperação e todas as mudanças em sua vida. Chloe e Lucas estavam ao seu lado, junto com Lucy, que não parava de sorrir. No final do evento, Arthur fez algo inesperado. Pegou a mão de Chloe e olhou profundamente em seus olhos. Chloe, você trouxe luz para minha vida quando tudo era escuridão. Você me deu motivos para acreditar de novo. E agora, quero te pedir, fique ao meu lado, não só como minha assistente, mas como minha esposa. Chloe ficou sem palavras, mas as lágrimas em seus olhos e o sorriso em seu rosto já eram resposta suficiente. Lucas correu até eles, abraçando os dois com força. Agora somos uma família de verdade. Alguns meses depois, Arthur e Chloe se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Lucas, com sua energia contagiante, foi o centro das atenções, enquanto Arthur, agora caminhando com a ajuda de uma bengala, fez um discurso emocionante sobre resiliência e amor. A mansão, antes um lugar de tensão e solidão, agora era cheia de vida e risos. E para Arthur, Chloe
e Lucas, aquilo era apenas o começo de uma história repleta de esperança e felicidade. E você? O que achou da história de Chloe e Lucas? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Qual a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.